Olá, meus amigos telespectadores, muito boa tarde. Quero agradecer mais uma vez ao grande público que está aqui comigo. Eu fico muito feliz em começar a semana com vocês. E antes que eu me esqueça, deixem likes, comentários, curtidas e principalmente também me sigam no Instagram. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito bacana, muito importante, muito especial. Somos parceiros de artigos, gosto muito dele, conheci ele recentemente e nossa amizade só tem crescendo cada vez mais. Doutor Ângelo, por favor, apresente-se ao nosso grande público. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Ângelo Pasquini, sou advogado, tenho um escritório de advocacia especializado na área de direito tributário, trabalhamos com planejamento tributário para as empresas no Brasil, no nosso querido Brasil, onde é um lugar tão hostil para o planejamento tributário, né? Doutor? Oi. Oi. Então, vamos lá. Me fala uma coisa, como foi o início da sua trajetória no empreendedorismo? Porque eu vejo que o senhor é advogado, mas o senhor também atua em outros segmentos da economia. Como foi tudo isso? Como foi esse tino comercial? Como que é isso para o senhor? Verdade, Josué, a minha trajetória no empreendedorismo começa muito cedo. Eu trabalhei na empresa que meu pai tinha no interior de Minas. Eu sou mineiro, né, de nascença. Minha família é uma família muito clássica de Minas. Sou filho de imigrantes italianos. Meus pais migraram da Itália para o Brasil e vieram para o interior de Minas trabalhar numa fazenda de café. E o meu pai também sempre gostou de empreender com várias coisas, e eu acho que eu herdei isso dele. Desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Eu trabalho já há muitos anos, eu trabalho desde os 12 anos, já empreendi com muitas coisas. Sempre que eu vou falar sobre empreendedorismo com alguém, eu pergunto quantas vezes a pessoa já falhou, porque se você for empreender e quiser entender alguma coisa sobre crescimento, você vai ter que se acostumar com a falha. A falha é uma característica sem a qual o empreendedor não consegue seguir. Você falha, aprende, falha, aprende, falha, aprende. É o símbolo do empreendedorismo para mim, é mais ou menos o símbolo da reciclagem. Você vai, volta, aprende, volta, refaz, repensa e volta de novo. Eu já empreendi em muitas coisas de muitos segmentos. Atualmente o nosso escritório tem uma área para startups, para empresas. Então, a gente tem lá uma pequena área que investe em empresas, que auxilia empresas. Então, hoje, a gente está no que a gente poderia chamar de empreendedorismo mais profissionalizado. Mas eu já empreendi de inúmeras maneiras, desde pequenos negócios lá no interior de Minas, até indústrias maiores. Então, assim, o empreendedorismo está sempre ligado na mesma fonte, na mesma vontade, que é o que o self-made ou o empreendedor tem vontade de, de solucionar, de melhorar algum problema que ele entende que existe em alguma indústria. Ou a pessoa quer mudar a forma de investir, a pessoa quer mudar a forma de comprar. Geralmente vem de uma ideia que a pessoa tem de melhorar algum processo que já existe. Se é que a gente pode dizer isso. Super concordo. E tem uma coisa que o senhor falou que eu achei super interessante. O empreendedor, ele não desiste. Quando ele falha na primeira tentativa, ele se recolhe, vê onde ele errou, procura novas alternativas e volta para o campo de batalha. Eu acho que cada vez que ele volta mais forte, mais seguro e principalmente com mais confiança e uma maior sabedoria, porque agora ele já sabe aonde ele errou e aonde ele não pode errar. Com certeza. O empreendedor, né, ele tem que ser um otimista por natureza. Se ele não for otimista, ele já não pode começar empreendendo, porque a gente sabe, e assim, a gente sabe e entende os desafios do empreendedorismo, e ele é um desafio. E assim, você vai ter. Eu sou pai de 4 filhos, eu sempre falo para meus filhos isso, cara, você tem que escolher o seu difícil. É difícil empreender, é difícil ser funcionário, é difícil fazer uma coisa, mas é difícil fazer outra. É difícil se controlar financeiramente, ser
comedido, mas também é difícil não ter recurso. Então, assim, quando você é empreendedor, você tem inúmeros desafios, mas você também tem inúmeras vantagens. Você vai... assim, se você é um otimista e é um empreendedor, normalmente você já não enxerga desafio como problema, você enxerga como desafio propício para o seu crescimento. Então, você vai ter que aprender a falar com o mercado, a falar comercialmente, a mandar proposta, a fazer operação, a ter problema com o funcionário, com o trabalho, com tudo isso que é natural de se ter uma empresa. Não dá para se ter uma empresa para ser um empreendedor sem passar por esses desafios. Então, se você fosse considerar a palavra que está muito na moda hoje, da resiliência, a resiliência é isso, né? É cair, aprender, voltar, apanhar, voltar de novo e estar tá sempre seguindo no caminho do crescimento. Verdade. E a gente fazer uma pergunta. Muitas pessoas acreditam que uma holding ela é destinada para grandes empresas, pessoas que têm muitos recursos. Só que, recentemente, eu descobri que não. Qualquer pessoa que tem algum tipo de patrimônio, ela já pode formar uma holding. Como funciona isso? Pode, com certeza. Você tem uma questão, todo mundo pode ter uma. Na verdade, só para a gente deixar claro que as pessoas chamam de holding patrimonial, de holding particular hoje em dia, ela não é juridicamente, classicamente, uma holding, tá? Ela é uma empresa de patrimônio, ela é uma empresa dona do patrimônio. Ao invés de você estar lá no seu CPF como dono do imóvel, quem está lá é a empresa. Então, assim, você, ao invés de ter o registro de imóveis no nome da pessoa, você tem no nome da empresa. Tecnicamente, você tem o registro igual, o IPTU igual, o IPVA do veículo igual, e a conta, vamos dizer assim, o cálculo que a pessoa interessada em constituir uma empresa de patrimônio tem que fazer é com relação ao custo da manutenção dela versus o que ela vai ter de planejamento na parte de sucessão. Porque, assim, a questão mais importante que você tem das holdings patrimoniais, que as pessoas chamam assim, é que você tem uma maneira melhor de fazer a transmissão na hora de fazer o inventário ou de fazer a transmissão de uma pessoa para outra. Quando você tem uma empresa, você não vai estar sujeito aos tributos de inventário, que é o imposto que a gente chama de ITCMD, é o Imposto Causa Mortes e Doação. Além disso, você ainda tem que contratar um advogado, tem que pagar despesa no cartório, tem que pagar emolumentos do cartório e ainda tem que pagar esses impostos. Se você tiver uma hold, você não precisa fazer isso, porque o imóvel era da empresa, ele vai continuar sendo da empresa, quem vai mudar é o dono da empresa. O dono da empresa antes era A, passa a ser a pessoa B, ou seja, era o pai e a mãe, agora passa a ser os filhos, ou passa a ser a mãe e os filhos na falta do pai, ou o pai e os filhos na falta da mãe. Então, o que você muda são os donos da empresa e não o dono do bem. Por isso, você tem a questão tributária tão vantajosa. Eu diria que para quem tem um patrimônio médio hoje em dia, que vai lá de um imóvel, um veículo e alguns outros ativos, já valeria a pena construir uma hold para evitar todo esse problema. E você passa por uma outra questão, José, é o seguinte, por exemplo, uma holding tem um aluguel, ela vai estar sujeita ao PIS, COFINS e imposto de renda da pessoa jurídica, que hoje em dia representa algo em torno lá de 18%, quase 20%. Se você tiver esses aluguéis na pessoa física, você está sujeito aos 27,5% da tributação da pessoa física. Então, assim, tem algumas vantagens tributárias já no dia a dia, quando a pessoa explora, por exemplo, uma locação, um imóvel, e também tem essa vantagem enorme na questão da sucessão, e não só a questão tributária, o processo em si de sucessão é muito mais fácil, porque você não tem que entrar com inventário judicial, ele, assim, evita muita dor de cabeça de quem tem que fazer isso pela pessoa física. Compreende? Eu não quero ser técnico para não atrapalhar os nossos espectadores de entender, mas acho que algumas coisas simples dá para a gente fazer uma comparação aqui. Ah, que legal. Então, assim, basicamente é muito mais vantajoso eu abrir uma holding, não só eu, qualquer pessoa que tem um patrimônio médio, já abre uma holding hoje que ela vai ter facilidade na sucessão e ainda vai economizar com carga tributária.
Com certeza. Se você vai começar, inclusive, isso também ajuda nos negócios, porque você pode ter uma holding, essa holding pode ser dona dos ativos e você ser dono do negócio na pessoa física, até para separar o que é empresa operacional, o que é empresa patrimonial, entendeu? Para quem tem esposa, filhos, justifica muito mais a questão da holding. Qualquer pessoa pode fazer. Se a pessoa não tem, José, herdeiros, a holding fica ela tem um pouco menos de sentido, apesar dela ser tributariamente viável, mas a questão da sucessão fica um pouco prejudicada. Fica muito prejudicada porque daria para fazer um testamento, mas o sentido acaba ficando um pouco menor. Mas para a grande maioria das pessoas, vale muito a pena. E para quem tem um patrimônio assim razoavelmente bom, com imóvel legal, às vezes as pessoas têm 2, 3 imóveis, já vale muito a pena. Ah, que legal. E é fácil abrir uma holding? É tranquilo? Muito fácil, é muito fácil. Dá para abrir uma holding, você só precisa ter um endereço, um comprovante do IPTU e contratar um bom profissional do direito para abrir uma holding para você e fazer a transição dos ativos, né? Porque se os ativos hoje estiverem, por exemplo, no nome da sua pessoa física, você vai ter que integralizar esses ativos na pessoa jurídica. Não dá problema fiscal, contábil, nem é muito difícil. Na verdade, para a gente que está acostumado a operar o direito, José, é uma coisa muito simples, na verdade. Entendi. Isso evita muito... desculpa. Não, pode falar, pode falar. Isso evita muito, inclusive, a questão, cara, da confusão patrimonial. Os bens que são da empresa, os que são da pessoa jurídica, da holding, são da holding. Porque, assim, muitas pessoas têm empresas, a empresa tem um carro, a empresa tem um caminhão, e ele tem uma casa e mais um outro carro que é da família. Quando você tem a holding, ajuda a separar esse patrimônio de maneira correta. O que é da empresa operacional é da empresa operacional, o que é da holding, entendeu? Ah, entendi. Outra coisa, aproveitando que o senhor mencionou a questão tributária, é possível que hoje um empreendedor, ele não tem uma holding, tá? Ele é um empreendedor X, tem um bar, um restaurante, uma padaria, um pequeno negócio. É possível que ele acabe pagando mais impostos do que ele deve pagar realmente? E como ele faz para evitar esse pagamento desnecessário? Olha, aí, José, eu vou te dar um insight que eu acho que serve muito para as pessoas que estão nos assistindo aqui sobre planejamento tributário. Porque ter uma holding ou não vai influenciar na hora de você ter um imposto sobre um aluguel, na hora de fazer a transmissão de um bem, no caso de um falecimento, no caso de alguma doença, em vários casos na ordem de planejamento familiar e o que a gente chama, cara, de planejamento sucessório, que é a sucessão, passar de um para outro, né? Quando você fala do empresário que tem um negócio e pode estar pagando menos impostos, aí você tem uma questão que é com referência a como ele apura os impostos do negócio dele hoje. Então, assim, se a empresa é uma microempresa, ela normalmente, se ela for um MEI, ela paga aquele tributo fixo de alguns reais por mês, que equivale lá a um tributo para os impostos federais, também contribui para o INSS, porque o MEI é o microempreendedor individual, né? Ok. Se o empresário tem uma empresa no Simples, seja ela no Simples Nacional, ou uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela paga os impostos de acordo com as alíquotas. E as alíquotas, elas vão subindo de acordo com o faturamento da empresa. Então, muita gente se engana de pensar assim, eu tô no Simples Nacional, mas eu estou faturando 300 mil por mês, que dá 3 milhões e 600 por ano, que ainda está dentro do regime do Simples Nacional, porém, dependendo da lucratividade que a pessoa tiver, está custando para ela mais caro do que se ela tivesse no lucro presumido ou até no lucro real. Então, você tem que fazer uma conta, por exemplo. Se você está na alíquota lá na faixa de faturamento de 3 milhões e 600, 3 milhões e 800 para cima, você vai estar quase na alíquota máxima do Simples, que é de 16 e pouco lá, com mais os acréscimos, etc. Talvez se você tivesse com esse mesmo faturamento no lucro real, no lucro presumido, você ia ter menos custo tributário, porque o tributo sobre o Simples Nacional, ele incide sobre o faturamento bruto.
ele não tem desconto, ele não interessa quanto você teve de lucro no fim da conta, só interessa quanto você faturou, ou seja, quanto você vendeu, quanto você prestou de serviço. Muitas vezes a pessoa está faturando bastante ou está faturando legal, mas não está tendo o lucro que esperava ter. Então ela está pagando tributo, imposto de renda sobre uma renda que não existiu. Por exemplo, o lucro presumido na parte de serviço, por exemplo, que a maioria dos médios e pequenos empreendedores são de serviço, né? Eles presumem que a empresa tem 32% de rentabilidade. Então, a base de cálculo do lucro presumido presume que a empresa tem 32%. Se a empresa tem rentabilidade menor do que 32%, ela está pagando mais imposto do que deveria. E é muito comum também, Josué, as contabilidades, as pessoas fazerem o cálculo tributário pelo teto. Então, assim, ela vai fazer um cálculo, ela calcula o teto do imposto, ou seja, o imposto na alíquota máxima, e aí o cliente, o contribuinte, o empresário acaba pagando uma alíquota máxima, sendo que ele poderia pagar uma alíquota menor. Isso acontece em 99% dos casos que chega até o nosso escritório. A pessoa fez uma contabilização e a gente vai fazer uma apuração, vai fazer uma conferência, uma revisão fiscal, que é o nome disso, percebe que a pessoa pagou muito mais do que deveria ter pago numa situação normal, entende? Uhum. Entendi. Bom, então isso vai ficar falando aqui até amanhã. Então isso seria o planejamento financeiro de uma empresa. O planejamento tributário, né, que a gente chama. Tributário. E qual que é a importância do planejamento jurídico ao lado do planejamento tributário? Olha, se você me permite, não só como advogado, mas como empreendedor, traçar uma ideia de qual seriam os planejamentos mais importantes para uma empresa, especialmente para o pequeno, eu colocaria o planejamento financeiro, jurídico e tributário em conjunto. Por quê? Se você tem uma empresa e tem um sócio que é outra empresa, ela não pode ser microempresa. Ela tem que ser uma empresa no lucro presumido ou no lucro real. Então, o planejamento jurídico altera o planejamento tributário, entende? E, por sua vez, se você altera o regime de apuração e o regime tributário, você também altera o planejamento financeiro, porque isso faz diferença no caixa. Então, assim, esse planejamento, as pessoas não entendem que ele tem que andar em conjunto. Vou usar um planejamento tributário, vou usar um planejamento jurídico, um planejamento financeiro em conjunto, apesar de serem áreas distintas de certa forma, elas são complementares, porque uma acaba influenciando no resultado da outra. Porque assim, eu quero te falar, meu amigo, sobre uma analogia que a gente vive falando assim, que o empreendedor tem que explorar o que ele sabe fazer bem, ou no que ele é bom, que é o propósito do que ele decidiu empreender. Cara, você decidiu empreender por quê? Porque eu sou muito bom em fazer tal coisa. Geralmente, os empreendedores, na sua grande maioria, eles são muito bons para fazer o que eles têm de objetivo na empresa. A pessoa monta uma padaria, é um excelente padeiro. A pessoa monta uma empresa de serviço de pintura, é um excelente pintor. Mas, normalmente, os empreendedores não são muito bons, até porque, por serem muito bons numa área, eles não são muito bons na outra. Eu acho que isso é natural do ser humano, tem área que gosta mais. Eles geralmente não são muito bons, ou não tem muito tempo para se dedicar no planejamento, na contabilidade, no planejamento de produção, no planejamento tributário, no planejamento financeiro. Então, o que falta muito para os empreendedores, assim, na nossa visão, é o planejamento mesmo. Entendi. Entendi. E dentro disso, uma outra questão que surgiu aqui. Por exemplo, a pessoa tem um planejamento, eu acho que isso é super importante. Mas, por exemplo, existe alguma maneira para aquele empreendedor que está ruim das pernas, ou até mesmo a pessoa física endividada, buscar uma assistência jurídica no sentido de fazer uma RJ, ou seja, uma recuperação judicial? Parece, não tenho certeza,
que nos Estados Unidos uma pessoa física consegue declarar um default, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido para que ela consiga um fôlego para pagar as dívidas e voltar ao mercado num momento posterior. Existe essa chance no nosso direito? Com certeza. Ó, a fonte do direito americano e do direito brasileiro são distintas. O nosso direito brasileiro, ele veio muito do direito alemão, do direito romano. É um direito mais positivado. A gente tem no Brasil, por exemplo, a execução. A execução vem lá do direito romano de executar a pessoa. É mais ou menos isso. O direito americano, ele vem dos costumes, ele é o direito anglo-saxão, ele vem mais da common law, do direito comum. Ele tem uma vertente um pouco diferente. Isso, até quando eu estudei, Sérgio, em algum tempo, ele vinha de origens distintas. A gente ainda aprendeu que as fontes de direito são muito diferentes. A saxã, a inglesa, a americana, né, que são da mesma origem, com a brasileira. A gente está muito mais latino. Brasil, o nosso direito latino, ele vem muito do romano, do alemão, daquela área ali. A França também tem uma matriz de direito muito parecida com a nossa, da onde são os pensadores do nosso direito. Mas muito do nosso direito é romano e alemão. Com isso, a gente tinha uma matriz muito separada. Existia o Instituto da Recuperação Judicial e da Falência, que antes se chamava Falência Concordata, mas ele vem do italiano lá da bancarrota, e ele existia também o direito comum americano sobre o pedido da recuperação judicial, que nos Estados Unidos ele chama Chapter 11, porque ele é o capítulo 11 do livro das empresas. Hoje, com o advento da tecnologia e da globalização, os direitos eles têm se mesclado um pouco. Então, você passa aí por uma experiência nos últimos 15, 20 anos. Você está me ouvindo bem? Pareceu que deu uma interferência. Estou ouvindo. Tá, legal. Ele passa aí por uma mudança aí nos últimos 15, 20 anos de alguns institutos que eram de um direito passaram a ser usados em outros e vice-versa, porque o direito é muito dinâmico. Então, por exemplo, nós vimos aqui na época da Lava Jato, o pessoal fazendo acordo de delação premiada e fazendo acordo em processo criminal, que era uma coisa que não existia no nosso direito há algum tempo atrás. Isso foi absorvido do direito americano, e que o FBI faz muito acordo de delação premiada. Mas voltando para o cerne da sua pergunta, até para o nosso público não ficar cansado, você pode fazer uma RJ de pessoa jurídica, de empresa, com certeza, e você pode fazer dois tipos de recuperação de empresa, na verdade. Pode ser uma recuperação judicial e uma recuperação extrajudicial. Eu posso explicar a diferença depois, se a gente tiver algum tempo sobre isso. Pode falar agora. Se o senhor tiver tempo, a gente... A recuperação judicial, a gente faz bastante, ela leva para o juiz o pedido da recuperação, e o juiz analisa o pedido da recuperação junto com os credores, forma-se um concurso de credores, os credores são divididos em classes, a classe tributária, a classe trabalhista, a classe do credor quirografário, que é o credor do fornecedor, e os credores de garantias. A recuperação extrajudicial ela é feita diretamente com os credores, a empresa negocia com os credores como quer pagar, e ela depois leva para o juízo apenas homologar o que ela já negociou com os credores. Então, é por isso que a gente chama de recuperação extrajudicial. A negociação é feita extrajudicialmente, depois o juiz apenas homologa isso. A recuperação judicial é feita dentro do processo. Para a pessoa física, a gente não tem no Brasil um instituto da recuperação pessoa física. O que a gente tem da pessoa física, e aí, hoje isso vai equivaler mais ou menos à mesma coisa, a gente tem um instituto para a pessoa física que a gente chama insolvência civil. Ou seja, a pessoa física civil, ela se declara insolvente, ou seja, ela não tem condição de arcar com as suas dívidas, ou seja, seu patrimônio não faz frente ao que ela deve, entende? Então ela declara que ela é insolvente.
Isso é um processo judicial, você vai a juiz falando, excelência, eu tenho algumas dívidas, tenho algum patrimônio, quero pagar minhas dívidas com o patrimônio que eu tenho hoje. Então, por exemplo, a pessoa deve 10x, ela tem um patrimônio de 5x, logo, cada credor vai receber metade do que tem de crédito, e com isso ela vai encerrar as dívidas dela, encerrando esse parágrafo da vida dela. Terminando o processo de insolvência civil, ela pode pedir a extinção da insolvência civil e voltar a ter o CPF ativo, porque durante a insolvência civil o CPF dela está suspenso, né? Ela está como uma empresa em recuperação judicial. Mas, para te dizer a verdade, a gente não vê as pessoas utilizando da insolvência civil da pessoa física, não, tá? O que você vê no Brasil, até estatisticamente falando, né, meu amigo, é que você tem inúmeras pessoas físicas com inúmeros débitos, com números muito grandes em Serasa, inclusive em SPC, essas instituições, até cumprindo o que, na minha opinião, é parte da responsabilidade social delas, têm ajudado essas pessoas a se recuperar financeiramente, com aquele renegocia, com o acordo que tem nos bancos. Então, assim, o Brasil ele evoluiu muito mais para esse lado de renegociação da pessoa física extrajudicialmente, através de acordo, desses mutirões, né? O Serasa tem feito muitos mutirões para as pessoas físicas se reestruturarem, né? Acho que a gente tem visto isso nos últimos anos e na minha cabeça é uma coisa muito legal, porque quando você tira uma pessoa do Serasa, que ela renegocia uma dívida que já está lá por muitos anos, você volta a colocar esse indivíduo no mercado de consumo de novo, no mercado de crédito de novo. Então, assim, a sociedade toda ganha, uma vez que a pessoa pode ter ficado lá 2, 3, 4 anos atrás com algum problema financeiro por alguma ocasião que ela não esperava, ou por algum problema que ela não entendeu, ou por algum problema que ela não previu, né? Então, assim, a gente não pode excluir esse consumidor ou essa pessoa da economia em si, né? Porque quando você botou uma pessoa no Serasa, basicamente ela fica às margens da economia, do crédito, de tudo, né? Concordo. Sabe, dentro disso que o senhor está falando, tem uma coisa que assim, eu não consigo imaginar. Porque, às vezes, a pessoa que está serasada, assim, ela já não tem condição de pagar aquela dívida. E aí ele Não. vai procurar um emprego, muitas empresas ainda rejeitam quem tem problema no Serasa. Aí eu Sim. penso, se a pessoa está no Serasa é porque ela não tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro é porque ela não tem trabalho. Se ela não tiver trabalho, ela não vai pagar. Logo vira uma espiral negativa na vida da pessoa, que é o que o senhor falou. Você está condenando uma pessoa a viver à margem da sociedade por falta de uma oportunidade. Porque eu entendo, se eu estou devendo, eu não tenho dinheiro, eu preciso do dinheiro. E eu só vou ter dinheiro se eu tiver um trabalho. Acho que é uma coisa em função da outra. Eu acho que isso, os bancos acordaram e tiveram esse insight que o senhor falou. Vem, faz uma renegociação, a gente resolve, faz uma coisa tranquila e você volta para o mercado consumidor. Parabéns para o banco. Mas, por outro lado, ainda existem empresas com uma mente retrógrada que assim, simplesmente não aceitam. Olha, você está no Serasa, eu não vou te contratar. Existe. A gente passa por isso muito. Nós somos consultados até por pessoas que gostariam de propor ações de indenização contra as empresas. Eu passei no processo seletivo e não fui contratado porque eu estava no Serasa. Se a gente puder explorar um pouco esse tema, você vai perceber que isso não é muito diferente, eu acho que é até pior, na questão da pessoa que foi condenada em um processo. A gente tem a sociedade que quer recuperar todos os seus indivíduos, ainda que de maneira corretiva, que é o caso da correção, quando você tem uma pena privativa de liberdade, ou uma detenção, alguma coisa assim. A pessoa vai ficar lá, independente do tempo que ela fica, uma pessoa condenada num processo judicial de natureza criminal, que já teve uma condenação, que já cumpriu algum tipo de pena, ela basicamente está fechada também para a sociedade. Então, assim, existem programas ao redor do mundo, se a gente for fazer uma análise mais extensiva, onde muitos países eles cuidam dos seus cidadãos, colocando programas de reinclusão social. No Brasil, a gente tem muitas distorções políticas, e eu não gosto de falar sobre política, especialmente quando
ele envolve questões muito mais amplas, que envolvem muito mais a cultura do nosso povo do que a legislação em si, e você vê que não existe um programa de reinclusão em nenhuma esfera da nossa legislação, nem tributário, nem financeiro, nem criminal, de natureza nenhuma. Porque se a empresa, por outro lado, Josué, ela também deve tributos, ela também não tem certidão. E se ela não tem certidão, ela também não pode fazer vários negócios, ela não pode entrar em contratos, ela não pode participar de licitações, então ela também está sendo, sem entrar em juízo de mérito, se é certo ou errado, deveria haver, então tá, ó, empresa que tem débito não pode participar de licitação, ok, mas o que você vai fazer para ajudar as empresas que estão nessa situação? Porque cada microempresa que a gente tira, cada empresa EPP que a gente está tirando um emprego, às vezes o sustento de uma família e de tantas outras pequenas pessoas, pequenos trabalhos, ou pequenos postos de emprego, estou falando pequeno não pelo mérito, mas em quantidade. E se você tem não sei quantas milhões de MEIs, não sei quantas milhões de microempresas, você vai somar lá 30, 40 milhões de empresas, que são as micro e pequenas empresas, empregam muito mais pessoas do que as grandes. E isso às vezes parece que me passa meio despercebido na nossa administração pública. Sim. O senhor está me ouvindo? Eu estou. O finalzinho da sua fala ficou mudo. É que eu comentava que as micro e pequenas empresas, elas empregam muito mais pessoas do que as grandes empresas. Então, é uma atenção especial, merece uma atenção especial, porque se a gente quer arrumar emprego e renda para todo mundo, o caminho das micro e pequenas empresas é um caminho muito mais plausível do que o da grande empresa. Porque a empresa pode investir muito mais em tecnologia, muito mais em automatização, e com certeza ela vai empregar menos pessoas proporcionalmente do que as pequenas e médias empresas, ou as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas são os maiores empregadores do país. Sim. E assim, voltando numa questão que eu acho que é super importante, seria exatamente o planejamento tributário, a gente já comentou um pouco sobre isso no começo, mas eu queria que ficasse fixo na cabeça das pessoas, seria exatamente um planejamento tributário. Então, eu abri uma oficina mecânica hoje. Como que eu vou trabalhar essa questão do meu planejamento tributário? Você vai pensar, por exemplo, você é um mecânico. Você, quando vai trabalhar como oficina mecânica, parte do seu trabalho é comprar uma peça para o seu cliente, uma autopeça. A autopeça, por exemplo, ela tem regime tributário diferenciado. Se você comprar aqui em São Paulo, o ICMS é 18%. Se você comprar de Minas Gerais, o ICMS é 12%, porque é uma operação interestadual. Nesse ponto, já houve uma diferença de 6% do ICMS. A cada R$100, ela está 6% mais barato, ou seja, a cada R$6, cada R$100, R$6 é mais barato. Se você colocar isso na peça, no óleo, na graxa, você vai ter uma diferença enorme no custo de prestação de serviço. Então, assim, só para você, para ficar mais claro, né, mais didático para as pessoas, em muitas dessas situações, de onde você compra, de quem você compra, como você compra, por exemplo, se a empresa vai ser uma empresa que vai comprar e vender peça, se ela vai ter a conta de energia elétrica, na conta de energia elétrica tem ICMS. O ICMS, ela pode se aproveitar do crédito de ICMS para tornar essa peça ainda mais barata. Então, em poucas coisas que eu te falei, já dá para ter uma ideia de quanto o planejamento tributário pode fazer diferença na vida de uma empresa. E faz, viu? Eu estou imaginando, porque quando a gente abre uma empresa, ninguém pensa nisso, né? Olha, eu preciso de um advogado para me ajudar na questão do planejamento tributário. A maioria das pessoas faz a conta, eu vou gastar 10, vou faturar 15, vou ter um lucro de 2. Então tá tranquilo, vou embora. Só que, pelo que o senhor está me falando, o meu lucro pode ser maior que 2, desde que eu tenha um planejamento tributário, um acompanhamento tributário no meu dia a dia. Com certeza, mas eu vou fazer uma correção para você, meu amigo, que muitas vezes os empresários não sabem nem exatamente o que ganham ou o que gastam. Eles sabem o que eles ganham,
Se você falar da pequena e da microempresa ainda, normalmente ele mistura o bolso com o caixa da empresa. É uma situação muito complicada. Então, assim, normalmente ele não sabe o que ganha, o que gasta. Geralmente eles têm pouca noção sobre custo. Um dos grandes problemas que eu digo muito para as pessoas que o Brasil tem, a gente já sabe do clichê normal de educação e etc, ok, mas seria sobre o problema que a gente tem da falta de informação e comunicação. Por exemplo, você tem aqui o Sebrae e no sistema SES, SENAC, um auxílio ao micro e pequeno empreendedor que é fantástico. Eles têm lá toda a literatura sobre como montar custo, como montar planilha, como fazer um centro de custo, que são coisas simples que são feitas para os pequenos negócios, como uma padaria, uma mecânica, uma pequena confecção, um restaurante self-service, e as pessoas não se utilizam disso. E muitas vezes elas nem sabem que isso existe, que isso pode ser conseguido. Então, assim, eu sou uma pessoa que adora a tecnologia, eu sou muito entusiasta da tecnologia, adoro, porque eu acho que a tecnologia vai ajudar muito o nosso país a ser melhor, porque hoje em dia você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem um Google, e dá para descobrir tudo. Se a pessoa quiser, ela descobre tudo. Ela consegue descobrir tudo, aprender tudo. Muitas vezes, até fazendo uma certa justiça aí com os nossos empreendedores, não é só que eles não pensam no planejamento. Vamos lembrar que um empreendedor também é uma pessoa, ele também tem uma família, ele também tem os filhos, ele também tem a esposa, ele também tem os pais, ele também tem outros aspectos da vida. Normalmente, empreender exige muitas horas extras. Não é um trabalho CLT, né? Você não tem horário. Você tem horário para começar, normalmente não tem horário para sair. Acaba que as pessoas não conseguem arrumar um tempinho extra para tentar se planejar, se educar, adquirir mais conhecimento, que hoje em dia está em abundância em vários lugares. E se eles não fazem isso em poucos minutos, em pouco tempo diariamente, muito menos ainda eles querem ter a ajuda de um profissional que vai requerer tempo, que vai requerer dedicação e ainda vai custar para eles. Então, assim, é um problema muito cultural buscar consultoria. Normalmente o brasileiro não vê consultoria, nenhuma delas, na grande maioria delas, com bons olhos. Normalmente o brasileiro vê consultoria como perda de tempo, como perda de investimento, e às vezes ele está trabalhando muito, deixando de ganhar, gastando mais do que deveria gastar, sem perceber que se ele contratasse uma consultoria boa, tributária, fiscal, financeira, ele teria uma resolução muito mais fácil do problema. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra questão. Dentro dessa conversa de empreender, etc., quais seriam as suas reflexões enquanto empreendedora? Dificuldades, o que é mais fácil, o que o senhor aprendeu, como virou sua vida depois de empreender tanto, né, desde cedo? Olha, não sei se eu não gostaria de generalizar nenhum tipo de perfil com nenhuma pessoa, ou com nenhuma condição, mas como a gente falou, normalmente os empreendedores são otimistas. Porque é difícil um pessimista achar que uma coisa vai dar errado e vai montar uma empresa. A pessoa tem que ser, no mínimo, otimista. Uma pessoa que tem esperança tem que ter uma perseverança grande, tem que ser um pouco teimoso. Tem lá a sua dose de maluco ser empreendedor no Brasil, né? A gente não pode mentir. E por ter essas características, o empreendedor, na sua grande maioria, ele também tem uma autoconfiança, ele também acredita na força do seu trabalho. Eu acho que são as mesmas características, né? São os dois lados da moeda. E exatamente por isso, por acreditar no trabalho dele, etc., ele também acha que ele é capaz de resolver as coisas sem ajuda, ele também acha que ele dá conta. Então, muitas das vezes eu vejo que não é só porque a pessoa não acredita no outro, ela acha que ela pode resolver. E muitos dos empreendedores que eu vejo, eles vão trabalhando, vão resolvendo e vão indo. Precisa resolver uma coisa, ele procura resolver ele mesmo. Geralmente os empreendedores também são ansiosos, porque eles querem atingir os objetivos.
Então, eles vão indo, e quando você vê, e aí eu falo pela minha própria experiência, o quanto de tempo, dinheiro, recurso e mão de obra eu joguei fora por não ter parado e falar, opa, isso aqui eu não entendo, preciso procurar ajuda. E aí, João, não é só de advogado. É de advogado, de contador, de planejamento, de marketing, de compra, de tudo. Hoje em dia, a gente tem aplicativo para tudo, tem pesquisa para tudo. Com o advento da inteligência artificial, você tem uma fonte quase infinita de informações para levantar as coisas. Então, parte do problema é a gente não ter a cultura de pedir ajuda, e parte do problema é a gente achar que a gente pode resolver sozinho, ou achando que a gente vai economizar, ou achando que a gente vai conseguir resolver e que depois quando a gente for grande, a gente dá um jeito. E muitas vezes esses são os fatores que nos impedem de crescer. Aliás, veja, na grande maioria das vezes, o empreendedor ele é muito bom naquilo que ele se propôs, ou no propósito da empresa que ele criou. A costureira geralmente é uma excelente costureira, o padeiro geralmente é um excelente padeiro, o cara do restaurante geralmente é um excelente chefe. Essa diferença normalmente está nesses detalhes. Está no detalhe da contabilidade, no detalhe do marketing, no detalhe do custo, no detalhe de inúmeras coisas. Então, assim, você tem um detalhe aqui, um detalhe ali, um detalhe aqui, que, de certa forma, vão se somar e tornar a diferença lá na frente. Então, muitas vezes, você acaba vendo que a pessoa não tem sucesso, não é pelo preço de venda, não é pela qualidade do produto, são os pequenos detalhes na administração financeira, tributária, de compras, de estoque, de matéria-prima, que acaba separando o joio do trigo, quem está dando lucro e quem está dando prejuízo, entende? Entendo. Então, na minha opinião, pela minha própria experiência, ter pessoas competentes, especialistas nas áreas em que elas atuam, ajudando o empresário é a chave do sucesso para qualquer empresa de qualquer tamanho. Entendi. Enfim, doutor, está quase uma hora conversando e eu sei que o senhor ainda tem mais uma reunião logo em seguida. Eu acho que a gente precisa marcar um novo bate-papo. Esse tema é muito bom, cara. A gente pode explorar ele de muitas formas. Eu ficaria feliz da gente fazer até, de repente, uma série de perguntas e respostas sobre temas diferentes. Ótimo. Também acho que isso é super importante. E foi rico esse momento que a gente está aqui. Deu para esclarecer muita coisa e aprender coisas novas também. Eu acho que não só eu, como o nosso grande público também, teve um momento de aprendizado. E assim, criou consideração final do senhor, alguma fala para a gente partir para o encerramento, porque eu sei que o senhor tem uma reunião daqui a pouquinho. É uma pena que a gente tenha o tempo escasso hoje, mas a gente pode fazer uma nova oportunidade de bater um bate-papo bacana. Eu penso que a ordem do dia, né, para a gente colocar para os empreendedores e para os empresários é realmente parte do que a gente disse, para nunca desistir, sempre levantar depois que cair, é uma parte, não é autoajuda, mas é verdade, é importante, a gente sempre estar disposto a vencer os desafios e planejar, estudar. Eu acho que da mesma forma que o empreendedor tem afinco no negócio dele, no produto dele, ele tem que procurar ter afinco em sempre estar aberto a ter a melhor ajuda, seja ela contábil, fiscal, financeira, administrativa, procurando sempre um subsídio, um suporte bacana de um especialista na área. Porque hoje em dia a gente tem muitos temas, os temas hoje são muito profundos. A gente não tem nada muito raso como a gente foi desenvolvido como empresário no Brasil. Então, se a gente pudesse um encerramento, eu penso que nunca planejar e pesquisar sobre os temas da sua empresa vai ser tempo perdido para nenhum empreendedor, independente do tamanho que ele seja. Entendi. É isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo com a gente. Agradeço o convite também. No futuro. O senhor quer falar mais alguma coisa? Doutor?
Não, eu agradeço a presença e a gente se fala numa próxima oportunidade. Maravilha. Obrigado também, equipe Um abraço. e obrigado ao doutor. Um abraço. Obrigado.